Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Então, galera, se vocês estão ouvindo esse episódio é porque algo aconteceu. Calma, vou explicar. Eu acho que não é nada grave, também não dá pra saber porque eu não sei prever o futuro, mas esse episódio específico, ele foi gravado pra emergências. Então, se você tá ouvindo ele agora, é porque realmente eu precisei lançar ele por motivo de alguma emergência, alguma viagem, alguma coisa que precisou acontecer ou que aconteceu, que vai precisar da minha atenção pelas próximas semanas. Tá, o que esse episódio quer dizer? Esse episódio é um início de uma série de outros episódios mais curtos que eu gravei pra caso eu precisasse, sei lá, ficar ausente e não e não poder gravar o podcast e disponibilizar pra vocês. Então o que quer dizer? Que ele vai ser um podcast curto e provavelmente nas próximas semanas também vão ser alguns episódios curtos. Então assim, ele serve pra isso. Então talvez os episódios estejam um pouco desatualizados em relação a qualquer realidade que esteja acontecendo agora. Não faço ideia do que vai acontecer no futuro, mas o podcast é pra isso. Esse podcast e os próximos das outras semanas vão ser mais curtos, tá bom? Então eu espero que vocês compreendam, porque se eu lancei ele é porque algo aconteceu, tá bom? Mas não se preocupem, sabem que se precisar de qualquer coisa é só mandar mensagem que eu prometo que vou responder na medida do possível e do que aconteceu, não sei dizer. Mas na moral, não fiquem preocupados, que se eu lancei o episódio eu tô vivo, tá bom? Então assim, chega de enrolação, bora pro episódio mesmo, que é mais importante. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror. Sobre o Mundo Terror. Talvez eu tenha me deixado desarmar pelo fato de ele ter chegado às 3 da tarde. Ele bateu muito suavemente para um homem da sua estatura, corpulento como era, com 1,93, ombros largos e juntas grandes e peludas. Quando perguntei como poderia ajudá-lo, ele enfiou a mão no bolso do casaco, tirou um envelope e o estendeu para mim. Quem usa um casaco nessa cidade? Peguei o envelope e o examinei. A frente estava carimbada várias vezes com informações da penitenciária Anísio Jobim, uma carta da prisão. Ótimo, eu não conhecia ninguém na prisão. Então notei um post-it preso com um clipe de papel na parte de trás do envelope e dizia simplesmente: por favor, permita que o mensageiro esteja presente para testemunhar a leitura dessa carta. Olhei para o homem que se elevava sobre mim na varanda. Embora fosse grande, ele não parecia ameaçador. Na verdade, seu sorriso calmo me fez pensar que ele poderia ser bastante amigável. Perguntei se ele tinha alguma pista sobre o conteúdo da carta ou por que sua presença era necessária para a leitura. Mas o homem alto deu de ombros e gesticulou em direção ao saguão. Eu assenti e o convidei para entrar. Na cozinha, nós dois nos sentamos um de frente para o outro na mesa. Ofereci-lhe um café, mas ele silenciosamente recusou. Olhando para ele uma última vez, descolei a aba e tirei uma carta de 10 páginas, rabiscada em caligrafia apressada em papel amarelo pautado. A carta começava assim: você não me conhece. Provavelmente nunca me conhecerá. Eu tô no corredor da morte, na penitenciária Anísio Jobim. Fui preso pelo assassinato da minha esposa e dos meus 2 filhos. Lionel tinha 3 anos. Márcia tinha apenas 6 meses. Eu os amava muito. Mas eu os matei. Admito isso antes de tudo. Eu me odeio por isso e apodreço na minha cela, torturado pelas imagens do sangue deles pingando dos meus dedos. Deixe-me contar minha história. Olhei de volta para o homem alto com desgosto óbvio no meu rosto. Seu sorriso calmo e suave não vacilou enquanto ele me encarava de volta. Levantei-me para pegar um copo de água e depois voltei para a carta. O autor da carta, cujo nome descobri ser Rogério, tinha sido preso 2 semanas atrás e tinha começado a trabalhar em sua carta assim que teve acesso ao papel de carta. Ele nunca explicou como conseguiu meu endereço ou por que me escolheu para compartilhar sua história, mas a história era brutal. Rogério alegou ter sido amaldiçoado. Meu primeiro pensamento foi que ele sofria de esquizofrenia, mas ele explicou que tinha sido testado para isso sem resultados. Ele insistiu que um espírito demoníaco estava ligado a ele. O espírito maligno o provocava, torturava-o a cada momento de vigília. Ele sussurrava atos malignos em seu ouvido enquanto ele estava deitado na cama à noite. Aparecia em seu reflexo enquanto ele passava pelo espelho.
O demônio estava constantemente sugerindo crueldades e enchendo o cérebro de Rogério com inseguranças, fobias e ideias sinistras. A vida cotidiana de Rogério tornou-se crivada por um comentário contínuo sobre a fraqueza dos humanos, a fragilidade da carne e a liberdade do derramamento de sangue. As reuniões de trabalho tornaram-se assombradas pelos gritos do demônio. O espírito sibilava coisas terríveis sobre cada rosto que Rogério passava na rua. O pior ainda eram os pensamentos do demônio sobre a família de Rogério. Ele chamou a esposa de Rogério de prostituta, chamou as crianças de bastardos ingratos. O demônio disse a Rogério que sua família não o apreciava, que sua esposa o estava traindo, que seus filhos não suportavam ficar perto dele, que Rogério nunca poderia prover o suficiente para eles, que sua casa era um chiqueiro, que suas roupas eram trapos, que tudo pelo que Rogério trabalhou durante toda a sua vida era uma piada medíocre na melhor das hipóteses. Por 10 páginas, Rogério relatou a loucura que se insinuou em sua psique, os pesadelos que o acordavam dezenas de vezes por noite. O demônio fazia lâmpadas piscarem enquanto Rogério passava por baixo delas. Ele fazia a banheira ficar vermelha como sangue. Moscas se aglomeravam nos espelhos e as sugestões do demônio se tornavam cada vez mais furiosas. Elas se tornavam exigências, ameaças até que um dia, Rogério cedeu. Afundou o crânio de seus 2 filhos pequenos com os punhos nus antes de estrangular sua esposa, o qual estava casado há 8 anos, com tanta força que ele fraturou as vértebras do pescoço dela antes que ela finalmente asfixiasse. Foi assim que ele terminou a primeira carta. O homem alto se levantou e acenou para mim em silêncio. Então eu o levei para fora da porta da frente. Nem preciso dizer que fiquei abalado. Por que alguém decidira compartilhar uma história tão terrível comigo? Segundo dia, o homem alto estava na minha varanda novamente às 3 da tarde, e quando eu atendi, ele me entregou a segunda carta. Por mais desanimado que eu tenha ficado com a primeira carta, descobri que enquanto eu estava sentado assistindo televisão naquela noite, eu não conseguia tirar a história da minha cabeça. Peguei a segunda carta e levei seu entregador para a mesa da cozinha mais uma vez. Eu queria mais daquilo. Que palavra faz justiça à natureza da segunda carta? Sombria, talvez, desesperadora. O papel amarelo estava cheio de desenhos de figuras desoladas amontoadas em cantos e pequenos corpos espalhados em poças de cinza lápis. Manchas de grafite faziam todos os pequenos rabiscos aparecerem nas sombras. A segunda página da carta era apenas um grande desenho. O rosto de uma mulher contorcida em sofrimento, sua boca aberta e sua garganta cheia de larvas. Aranhas enroladas em seu cabelo, lágrimas escorrendo de seus olhos. Suas mãos agarraram seu próprio rosto, unhas irregulares cravadas em suas bochechas. Aquela segunda carta deu um nome: Grimdeed. Grimdeed, o atormentador, na verdade. Eu olhava frequentemente da carta para um homem sentado no outro lado da mesa. Será que ele sabia da história terrível que estava sendo contada para mim? É por isso que era tão importante que ele estivesse presente quando eu a lesse. Seu sorriso gentil nunca vacilou. Nunca desapareceu enquanto ele olhava preguiçosamente ao redor da minha cozinha. Rogério elaborou sobre sua descida à loucura, sobre a ligação chorosa que ele fez para o 90 enquanto estava de pé sobre os corpos sem vida de sua família. Ele falou sobre o julgamento e como mesmo no tribunal, Grimdeed sentou-se atrás dele na mesa do réu e falou maldição sobre todos os presentes. Grimdeed exigiu que Rogério tentasse pegar a arma do oficial de justiça na conclusão do julgamento, e Rogério o fez. Isso levou a uma breve surra. Grimdeed disse que Rogério deveria ficar na porta de sua cela gritando palavrões e ameaçando os guardas. Isso levou a uma surra mais longa. Grimdeed disse a Rogério para cuspir no juiz no dia seguinte no julgamento, e por mais derrotada que a consciência do pobre Rogério estivesse pela influência constante do demônio, ele mesmo assim o fez. A carta terminava com outro desenho, dessa vez de todo o tribunal coberto de advogados massacrados e o juiz pendurado acima de sua tribuna. Tudo isso era no cinza manchado de grafite de lápis com impressões digitais sujas pressionadas em papel amarelo. No terceiro dia, eu estava sentado no degrau de baixo, logo depois da porta, esperando pelas 3 horas. Bem na hora, o mensageiro chegou, e sem uma palavra entre nós eu o deixei passar pela porta. Ele colocou a terceira carta na mesa da cozinha e sentou-se.
Seu sorriso estava mais brilhante hoje, mais largo do que o normal. Eu podia dizer pelo seu comportamento que essa deveria ser a carta final. Abri o envelope e sentei-me com um café fumegante ao meu lado. Em sua terceira carta, Rogério falou sobre seus dias na prisão. Como mesmo em seu encarceramento, Greendeed, o atormentador, o assombrava. Ele descreveu o quão lento o processo de pena de morte levou, como ele pode morrer de velhice em sua cela de prisão muito antes de uma data de execução ser definida. Sua caligrafia tornou-se um rabisco quase ilegível. Sua escrita era frenética. Ele era um rato preso em uma gaiola, sendo constantemente cutucado pelas reflexões cruéis de Greendeed, o atormentador. A sanidade de Rogério já havia ido embora há muito tempo. Ele se rabiscou espalhando algo nas paredes de sua cela com as mãos. Presumo que fezes. Rogério disse que estava pensando em arrancar suas orelhas na esperança de ficar surdo e escapar dos sussurros de Greendeed. As páginas amarelas tinham manchas das lágrimas de Rogério. Ele se desculpou por isso. Então, na última página, uma centelha de esperança, como se ele tivesse parado e se recomposto. Sua caligrafia, mais uma vez, se tornou limpa e clara. As últimas palavras diziam isso. Greendeed ficou entediado de mim. Estando trancado assim, não posso fazer muito mal digno dele. Ele me disse como acabar com a minha maldição. Bem, a maldição realmente nunca acaba. É por isso que estou escrevendo para você, para passar a maldição para sua próxima vítima. Mas como ainda tem um pouco de humanidade em mim, pelo menos vou deixar você saber como isso é feito. Você faz outra pessoa pegar a maldição de Greendeed do mesmo jeito que eu fiz, convidando-o para sua casa por 3 vezes. Meu coração congelou. Não ousei respirar enquanto ergui os olhos da assinatura provocadora de Rogério no final da carta para encontrar um homem alto olhando nos meus olhos. Seus olhos eram de um preto infinito. Aquele sorriso cruel estava mais largo do que nunca. E do seu sorriso só saíram algumas palavras. Mas eu sabia que aquela voz agora iria fazer parte do meu dia a dia. A voz vinha com um tom de exigência. Uma exigência que eu não conseguia resistir. Deixo aqui as palavras que eu vi antes do começo do resto da minha vida. Greendeed olhou para mim e disse: Queime a carta. Through the smoke and shadows he slipped silent, clad in leather jacket, face so defiant. Letters in his hand from a cursed wasteland, delivering doom on this hellbound transit. Chains rattle heavy with a sinister grin, stained parchment soaked in old rotting sin, signed with blood ink dark as midnight sky. He hands it to the next one straight in the eye. Sable in disguise with a message from Will, stained parchment soaked in old rotting sin, signed with blood ink dark as midnight sky. He hands it to the next one straight in the eye. Evil in disguise with a message from hell, prisoners held to tell you're under his spell. Open the letter, you're the demon's new prize. Now your soul forever lives where darkness lies. Eyes burning bright with the devil's own fire, promises of freedom but they all just expire. You took the bait, now you're the latest to burn. Infinite damnation, no chance to return. He moves in the shadows, leaving terror behind. One more soul added to the dark confined. No escape from the curse written in the dark. Once human,